Saudações a você que nos acompanha aqui no nosso canal. Setembro é o mês da Bíblia e ao longo desses meses nós a cada dia adentramos na Palavra de Deus. E de um modo muito especial, nesse mês da Bíblia, eu convido você a cada vez mais aprofundar essa experiência e por isso pode pegar a sua Bíblia em mãos e juntos vamos mergulhar no Evangelho de hoje, pedindo assim ao Espírito Santo que venha nos abençoar, nos conduzir e nos fazer cada vez mais sensíveis à sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E assim aquietando todo o seu coração, abrindo sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Repetindo, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas por tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. De fato, à vista da peça que haviam feito, o espanto tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Então eu convido você a retomar mais uma vez o texto, um texto muito conhecido, o chamado dos discípulos. E aqui Lucas, de um modo muito especial, traz esse chamado juntamente com um evento muito importante e marcante na vida dos discípulos, que é a pesca milagrosa. Então, tomando mais uma vez o texto, vamos nos imaginar nessa cena. Vamos fazer e adentrar na palavra de Deus, vivenciando tudo aquilo que a narrativa nos proporciona. Jesus está à margem do lago de Genezaré. E perceba a multidão que está comprimindo, querendo ouvir a palavra de Deus. Jesus fala com autoridade, Jesus fala palavras, ensinamentos profundos que mexem com a vida das pessoas. Então a multidão está sedenta de ouvi-lo. Mas
À margem daquele lago, naquela multidão, 2 barcos se encontram. Os discípulos estão lá porque eles trabalham com a pesca. Os pescadores desciam do barco, lavavam as redes, porque no dia anterior, na noite anterior, nada pescaram. De repente, Jesus se depara com eles e sobe em um dos barcos, o de Simão, e pede para que ele se afaste um pouco da terra. Então Jesus senta num barco e ensina as multidões. Se imagine agora nessa cena. Em que lugar você se encontra? Você se encontra na margem do lago ou você está junto de Jesus no barco? É preciso ouvir atentamente o Mestre, que não cessa de falar, não cessa de proclamar a palavra, de tocar no mais profundo. E aí, quando Jesus acaba de falar, Simão diz assim, ou melhor, Jesus diz assim a Simão: vai mais para o fundo, Simão, e lança vossas redes para a pesca. É preciso aprofundar, é preciso ir mais adiante. Indo mais adiante, Simão certamente irá se deparar com o inesperado. Mas Simão repreende, e Simão responde ao mestre: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Tantas e tantas tentativas e nada conseguiram. Mas Simão, atentamente à palavra, é a segunda vez que esse termo aparece, palavra que tem força. Mais uma vez, como havia dito no início, estamos no mês da Bíblia, o mês da palavra. E pelo poder dessa palavra, Pedro fica instigado e diz: por causa da tua palavra eu vou lançar as redes. E aí Pedro lança as redes, vai ao fundo, vai à profundeza, vai adentrando o barco e lança as redes. E lançando as redes, pega uma tamanha quantidade de peixes. Eram muitos peixes, quase que as redes se rompiam. Se imagine na cena, o espanto dos discípulos. Jesus observando tudo aquilo, os discípulos vendo aquela tamanha quantidade de peixes. Talvez tivessem peixes para o mês todo. E fizeram sinal aos companheiros para ajudar. Olha, nós pescamos tanto que precisamos de ajuda. E aí os companheiros vão, ajudam, enchem os 2 barcos, estão abarrotados de peixes. E aí, com esse testemunho, Simão Pedro se espanta e diz: mestre, eu sou um pecador, afasta de mim que eu sou um pecador. Pedro reconhece suas fragilidades, sua fraqueza, e se coloca aos pés do Senhor. E se prostrando ao Senhor, junto de Pedro está Tiago, João, que são sócios dele. Mas Jesus, de um modo muito especial, se dirige novamente a Simão Pedro. E a partir daquele momento faz um chamado. E diz para ele: não temas, doravante serás pescador de homens. E olha, e perceba a palavra. Pedro se intitula pecador. Afasta de mim, Senhor, não mereço estar contigo. Quantas vezes? Em meio aos nossos pecados, dificuldades, nós dizemos isso ao Senhor. E o Senhor diz: não temais, serás pescador, e não pecador, mas pescador de homens. E essa pesca ilustra o chamado dos discípulos. E em torno de toda essa experiência que estamos vivenciando,
junto a Jesus, a Pedro, a Tiago, a João. Perceba que versículo mais chamou a atenção a você. O que a palavra te interpelou, te inquietou? Retomando mais uma vez o texto, vai percebendo o que mais incomodou. Você se deparava com a cena, você estava lá na cena e de repente, estando na cena, você se depara com essa palavra que te interpela, que te incomoda. E te incomodando, ela vai tocando no mais profundo do seu ser. O que mais toca o teu coração? É o Senhor chamando a você e a mim a avançar para águas mais profundas? Quais são essas águas mais profundas que precisamos avançar? Quais são as palavras que nos prendem a atenção ao Senhor? Quais são os trabalhos, a nossa rotina, o dia a dia, que fazem com que muitas vezes a gente diga assim, nossa, mas nós trabalhamos tanto e parece que nada conseguimos. É como os discípulos, trabalharam a noite toda e não conseguiram pescar nada. Essa cena, o que essa cena diz para você? O que a obediência à palavra do Senhor diz? E em que lugar você e eu precisamos lançar as redes? O que nos impede de avançar para águas mais profundas? O que nos faz ainda querer estar ainda na margem e muitas vezes se deparar com o medo de avançar? Medo talvez das tempestades, medo das ondas agitadas, medo de repente lançar as redes e não pescar nada? Mas é preciso avançar. E nesse avançar, deixar que o poder da palavra faça com que nós lancemos as redes e pesquemos. Sinta agora o Senhor falar lá no mais profundo do teu coração. Não temas. Não temas. Doravante serás pescador de homens. Quantas pessoas o Senhor confiou a você? E qual a sua postura diante desse chamado? Qual a sua postura diante dessa experiência que fazemos com o Senhor hoje, através dessa pesca milagrosa? Deixando que essa palavra continue inquietando o teu coração, deixe ela provocar dentro de você, ao ponto de fazer você respondê-la. E respondendo a essa palavra, fale com o Senhor agora. Fale dos seus anseios, das suas inquietações. Fale daquilo que você receia encontrar à frente, ao avançar para águas mais profundas. Fale ao Senhor e reconheça que somos pecadores, mas que não é preciso se afastar do Senhor. Apresente as vezes que você, se vendo pecador, se vendo diante dessa missão, diante dos prodígios do Senhor, quantas vezes você e eu ficamos constrangidos com esse chamado, com essa busca que o Senhor faz a cada um de nós. E isso nos provoca a dizer, não, Senhor, afasta de mim porque eu sou um pecador, eu não mereço tanta graça. Mas o Senhor se aproxima
Quanto mais reconhecemos a grandeza do Senhor e os nossos pecados, mais o Senhor nos aproxima de nós. E se aproximando de nós, Ele fala: não tenhas medo. Apresente os seus medos, suas dificuldades. E peçamos ao Senhor a coragem para sermos pescadores de homens. Apresentemos ao Senhor todos aqueles e aquelas que trazemos no nosso coração. Apresentemos ao Senhor as nossas realidades, o nosso dia a dia. Apresentemos ao Senhor a nossa disposição de aceitar esse chamado. Perceba esse chamado do Senhor na sua vida. Perceba a palavra do Senhor te fortalecendo, te dando coragem. Peça ao Senhor essa coragem. E à medida que você vai pedindo essa coragem, o medo de enfrentar as águas mais profundas vai diminuindo. E a certeza de que você precisa prosseguir, avançar, aprofundar. É a mesma certeza de que nesse aprofundar, nesse lançar as redes, nesse ir ao fundo do mar, o Senhor está contigo, o Senhor está comigo. Só indo ao fundo, meus irmãos e minhas irmãs, só indo ao mais profundo, é que seremos capazes, junto com o Senhor, de realizar uma pesca milagrosa. Qual é a pesca milagrosa que hoje você anseia na sua vida? Deixe com que essa experiência hoje com a palavra dele possa de fato gerar dentro de você vários e vários peixes, te dar a coragem, te fortalecer, te alimentar e fazer você deixar tudo aquilo que te impede de prosseguir, de ir adiante, a deixar tudo para segui-lo. Segui-lo porque confia. Segui-lo porque essa palavra te impulsionou a ir adiante. Segui-lo porque essa experiência foi tão forte, tão profunda, que mexeu com toda a tua existência. E por isso te faz prosseguir e confiar nessa caminhada. Por isso, fechando um pouco os nossos olhos, percebendo esse chamado, depois de ter falado com o Senhor, de ter proferido a sua oração ao Senhor, deixemos que a força dessa palavra alicerce, germine, ilumine o mais profundo do seu coração. E nesse silêncio contemplativo, o Senhor vai nos dando coragem, força, e não temos mais medo de subir ao barco e de ir ao fundo. Você está sentindo a presença do Senhor com você. Fruto dessa palavra que é viva. Palavra que evoca a presença do Senhor nessa caminhada. Palavra que te faz dizer sim. Mesmo quando venham ondas,
desafios. E mesmo quando na noite anterior não se teve bons resultados, é hora de confiar e prosseguir no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então você que nos acompanha no nosso canal, então se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, aciona o sino de notificação e acompanha toda a nossa programação, fazendo com que, principalmente nesse mês dedicado à Palavra de Deus, essa palavra torne viva e eficaz o chamado do Senhor na sua vida. Então, a cada dia, adentrando nessa palavra, vamos mergulhando e avançando sempre para águas mais profundas, sem medo, com coragem, porque o Senhor está conosco. O Senhor esteja convosco. Desça e permaneça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, rico de amor e misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia e que o Senhor sempre vos acompanhe.